Salve, salve, pessoal! Este é o podcast Sementes do Futuro, um podcast que trata de sustentabilidade, voluntariado, cooperativismo e outros temas de interesse social. É um programa realizado em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre Região, da ONG Moradia e Cidadania e do CASCA, Instituto Socioambiental. Eu sou a Laís Escher, sou jornalista aqui do Sindibancários e vou conduzir a conversa hoje sobre diversidade e emergência climática, a voz dos grupos minorizados. E aí eu já faço um gancho, minorizados em direitos, vamos colocar assim, né? Porque sabemos que a população é diversa. Bom, vou colocar aqui uma coisa que a gente nunca tinha feito nesse programa. Vou fazer minha audiodescrição, que é uma coisa muito importante. Infelizmente, ainda não temos os programas em Libras, mas a audiodescrição é possível. Então, vou falar para vocês que eu sou uma mulher branca, de 1,85 m. Agora não dá para ver muito bem isso, porque eu tô sentada. Eu tenho cabelos castanhos, cacheados, uso óculos e tenho olhos castanhos. E é isso, tô aqui junto dos nossos convidados. Já vou pedir também gentilmente para que se apresentem após e façam sua audiodescrição. Aproveito para apresentar que está aqui ao meu lado a Aline Bon, que é Relações Públicas, especialista em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas, e é integrante do CASCA também. Bem-vinda, Aline, mais uma vez. Esteve aqui no primeiro episódio sobre voluntariado que a gente fez ano passado. Foi muito importante, foi o começo disso tudo. Agora está aqui, vamos pilotar este Boeing juntas. Vamos! Também aqui na mesa hoje temos nossos convidados especiais, a Alana Vitória, que é publicitária e mestranda em design estratégico. No ano passado, a Alana foi uma liderança muito importante durante as enchentes de maio de 2024. Atuou junto ao bairro, à população do bairro Santa Rosa. E além das enchentes, também trabalhou na organização de uma festa de Natal para a comunidade do bairro Rubem Berta. Pois ela vai contar um pouco melhor sobre isso. Bem-vinda, Alana. Muito obrigada. E temos também, outra vez aqui no estúdio, tá? Uma presença constante aqui dentro do sindicato. Sempre muito bem-vindo, Li Racia de Andrade, que é militante socioambiental e graduando em Administração Pública e Social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Li atua em projetos de fortalecimento da gestão ambiental democrática e na defesa dos direitos das catadoras e dos catadores de materiais recicláveis através do Movimento Nacional de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis, o MNCR. Ele também integra o Núcleo de Estudos em Gestão Alternativa, o NEGA, da URGS, e a Frente pela Gestão de Resíduos Sólidos Participativa. Bem-vindo, Li. Obrigado. Bueno, querem se fazer a sua audiodescrição? Aline, pode começar. Vamos lá. Bom, gente, eu não sou tão alta assim. Eu tenho 1,63 m, eu acho. Sou uma mulher branca. Tenho olhos azuis. Uso óculos. Meu óculos é meio tartaruga, que nem falam. Tenho cabelos longos, lisos. Sou castanha claro, assim. Tô vestida com a camiseta da Casca, verde. E tô super feliz, sorridente, com os convidados especiais aqui. Coisa boa. Eu sou a Alana Vitória, sou uma mulher negra. Tô com cabelo de box braids, no modelo Gypsy, na cor ruiva. Também tô vestindo uma camisa branca, social, uma calça xadrez e uma bota. E tenho 1,59 m. Eu sou o Li Racia de Andrade, eu tenho 1,68 m, tenho cabelo raspado, loiro, olhos claros e tô com uma... verde, né? Acho que é verde. Oscila de dia pra dia. Tô com uma camisa branca e um casaco preto. Então, todo mundo descrito, áudio descrito e autodescrito também. Vamos começar a conversa. Quero que vocês... Eu coloquei assim, bem bonitinho aqui no roteiro. Brevemente. Quero saber, porque eu sei que é difícil. Mas assim, não precisa ser breves, era mais pra mim mesmo. Quero saber um pouco de vocês dois. Como foi a atuação nas enchentes de 2024
E como isso afetou vocês, assim, a partir dessa iniciativa de trabalhar com os grupos, de atuar nesse processo, de como isso impactou vocês dali pra frente, vamos dizer assim, né? Eu sei que tem bastante coisa aí. Sim. Você quer começar? Não, pode começar. Tá. Então, as enchentes, né? Esse fenômeno fenômeno entre muitas aspas, que aconteceu no ano passado, me afetou de muitas maneiras, assim. Eu lembro que poucos dias antes de acontecer, de fato, toda a invasão da água em Porto Alegre, eu estava acompanhando as notícias e tudo mais, mas acho que isso também de um lugar de ser uma pessoa que está na academia, tenta ciência e que não questiona muito em relação aos fatos e dados quando eles são comprovados de alguma forma. Me atentei àquilo, vi todas aquelas informações e pensei, bom, preciso começar a fazer alguma movimentação dentro da minha casa, porque em algum momento essa água vai chegar aqui. E ela tá invadindo metade do estado, enfim, tá vindo, e ela vai ter que parar em algum lugar e, enfim, vai acontecer alguma coisa. Não tinha dimensão do que ia acontecer, de quantos dias iam se tornar tudo o que aconteceu de fato, mas o que eu pensei naquele primeiro momento foi, bom, vou organizar as coisas dentro da minha casa da forma mais segura possível, entre aspas. E, a partir disso, movimentar os meus familiares para que a gente saia de casa e consiga ir para outro lugar. Só que, nesse momento, a minha irmã ela já tinha saído da casa dela e ido para a casa da minha mãe. E nós estávamos lá, enfim, isso porque a água já estava perto da casa dela, né? E daí, nisso, a gente se organizou e fomos para a biblioteca, que é um espaço que fica na Santa Rosa, ali na Avenida Dona Airo Braga, é a Biblioteca Comunitária Ninha Peixoto. E nessa biblioteca comunitária, minha mãe antes trabalhava ali como voluntária e como mediadora de leitura também. Desse espaço, ela atuou por mais de 9 anos, se eu não me engano. E nisso, por que a gente pensou na biblioteca também? Porque a biblioteca, ela fica em cima de uma lomba. E a gente pensou, bom, se a água vier aqui para perto da nossa casa, ela não vai chegar na biblioteca, porque tá numa lomba, né? Tá no alto. E, enfim, daí a partir disso a gente foi para lá. Quando a gente chegou na biblioteca, a água ainda não tinha entrado na nossa casa. Passou, acho que 1 dia e meio até que a água chegasse na nossa casa. Na primeira noite a gente dormiu lá na biblioteca, depois a gente dormiu na casa de uma amiga da minha família. E nos dias posteriores a gente foi migrando de casas, enfim. Mas, nesse segundo dia, né? Ou melhor, no primeiro dia, uma amiga da minha mãe tinha me mandado uma mensagem dizendo assim pra mim: Alana, vamos transformar aí na biblioteca um espaço de doações e arrecadações de alimentos. Porque as pessoas vão precisar de auxílio e a gente vai precisar dessa ajuda. E eu pensei, tá, tudo bem. Só que na minha ingenuidade, eu também pensei assim, bom, vai chegar uma cesta básica e vai chegar no máximo, sei lá, uma sacola de roupa. Porque essa já era a realidade quando a gente esperava por doações. As coisas não fluíam muito. E eu tava contando também mais com a população ali local. Só que daí eu comecei a postar nas minhas redes, e os meus amigos são pessoas muito engajadas, e eu não sabia disso. E foram multiplicando isso, e tomou proporções, assim, muito maiores do que eu esperava. A gente saiu em várias mídias, ajudamos muitas pessoas, distribuímos mais de 700 marmitas por dia durante 1 mês. Então, a gente conseguiu gerar um impacto muito positivo ali naquela comunidade. Mas também isso se deu muito pela questão do descaso por parte do governo, principalmente da prefeitura da nossa cidade, em se posicionar e ajudar as pessoas. E se a gente não fizesse algo, ninguém ia fazer. E, enfim, eu penso também que eu agi muito mais pelo instinto de sobrevivência, assim, sem me questionar muito sobre o que eu estava fazendo, porque se eu me questionasse muito, eu não ia ter feito nada. Sabe? No sentido de me expor a minha imagem, pedir ajuda para as pessoas abertamente, como eu fiz, sabe? Enfim, acredito que seja isso. E você, Li? Então, durante esse período das mega enchentes, né?
a gente tem diversas enchentes durante o ano, né? E em algumas situações, em alguns locais, muito mais do que nas regiões centrais, que é onde aparecia a imagem para o resto do Brasil, né? O mercado público lá Sim. tem lugares que foram muito pior, né? E, enfim, não também diminuindo o problema de um para o outro, mas enfim. Daí eu trabalhei junto no Ajuda Trans, né? Que foi um coletivo de pessoas trans atuando para fazer o acolhimento de outras pessoas trans, né? E aí, doações, né? A gente fez o mapeamento de quais eram as pessoas que tinham sido atingidas, as pessoas trans que poderiam ser voluntárias também nesse projeto, né? Nessa tentativa de acolhimento, porque foram diversas violências que aconteceram dentro dos abrigos. Eu ia perguntar isso, dentro dos abrigos e também, enfim, muitas vezes tem questões de onde a pessoa mora, né? Família e todas essas Sim. coisas, né? Dos locais onde mora, diversas pessoas tinham uma vulnerabilidade de moradia extremamente grande, não poderiam sair daqueles lugares porque depois não sabiam se iam ter para onde voltar. Isso muito comum, muito, assim, diário, assim, algum problema nesse sentido. E não só no Ajuda Trans, tá? Mas nesse recorte específico, bastante. E também tem a questão, por exemplo, do uso dos banheiros nos abrigos, né? Tinham pessoas que tinham que acordar de madrugada para tomar um banho, para não ter nenhum tipo de uma situação de assédio, assim, né? E outra coisa, divisão de quarto. Quando tinha quarto, né, era um problema, vai ficar perto da minha família, essa pessoa aqui, né? Ou se era algum casal, tipo, esse casal não vai ficar perto, né, do meu colchão. Então tinha uma série de questões que era a pessoa já estava numa situação de vulnerabilidade, né? Então, e aí quando ela tinha um acolhimento também, naquele local de acolhimento também poderia ser um local de ela ter mais vulnerabilidade ainda. Então, a Ajuda Trans veio nesse sentido de tentar mitigar um pouco dessa situação de abandono, né? De abandono, de crise, de medo, né? De não saber para onde voltar. Eu fico feliz de ver agora vocês falando, assim, fico feliz de vocês estarem aqui também, porque a Casca se relacionou tanto com as iniciativas que a Alana conduziu, assim, e foi bem nesse movimento de exposição que eu te conheci, né? E é isso, às vezes a gente fica com receio de se expor, mas quanto é importante, porque essa conexão aqui talvez não existiria, várias outras que tu fez, né? E te expôs por algo que valia a pena. E a gente também se relacionou em alguns movimentos com Ajuda Trans, assim, durante as enchentes. Então, foi muito louco ver o quanto várias iniciativas se conectaram. E, inclusive, durante as enchentes, ela não sabe, mas eu vi um vídeo que a Aline fez, Oh, muito meu Deus, bom, não sabia sobre um manual de comunicação, assim, de como se comunicar durante verdade. isso. E eu fiquei, meu Deus, alguém fez isso certo! Porque as pessoas só falam desinformação. Sim, Então e todo mundo se atuou conectou de um de alguma jeito, maneira. sem saber. É É isso, né? verdade. Como é importante se expor. Desculpa, te interrompi, mas não, tu também imagina. fez uma Olha aí, coisinha ó, se deixei expondo. uma semente também. Então, isso é muito legal, porque as iniciativas foram se conectando, né? Apesar do momento difícil. E acho que, trazendo um pouco já uma pergunta, assim, que eu vou direcionar para ti, Alana, um pouco já nesse movimento até territorial que tu estava falando, que eu acho que tem muito a ver com o conceito que eu quero trazer pra gente, que é o conceito de racismo ambiental. Eu trouxe uma colinha, porque eu acho que vale a pena, quando a gente fala de conceitos tão relevantes, ter alguém que fala melhor do que a gente para trazer, né? Então, eu trouxe aqui a Gabriela Conk, que é uma geógrafa e também é cofundadora da ONG Voz das Comunidades. E ela fala: o racismo ambiental não é apenas uma questão ecológica, mas também uma questão social e racial. E ela fala que o racismo climático acontece em comunidades que já são desfavorecidas, que já são privadas de direitos básicos, como saneamento, infraestrutura, acesso equitativo. E nesse bolo todo que a gente está vivendo, são as mais afetadas pelas alterações climáticas e desastres ambientais. Então, eu queria entender, na tua perspectiva, na tua vivência, enquanto pessoa que foi ativista durante as enchentes, enquanto mulher negra, como que tu entende que o racismo ambiental se manifestou nesse episódio do ano passado, assim? Agora tu lendo e trazendo, né, esse conceito, consigo pensar em várias questões. Consigo pensar em questões que eu vi na enchente,
que vivi, enfim, vi. Mas também questões que eu vivencio no meu dia a dia, sendo uma moradora da periferia de Porto Alegre. Por exemplo, no cenário pós-enchente, digamos assim, logo que a água baixou, as pessoas voltaram para suas casas e começaram a retirar seus pertences de dentro das suas casas e colocar nas calçadas, o que se via muito era um abandono ainda maior por parte da gestão pública da cidade em retirar esses entulhos das ruas da periferia. Demorou muito tempo para minha rua, por exemplo, ser limpa. E, enfim, foi um descaso muito grande, algo que perdurou por dias. E se a gente for pensar e comparar como os espaços sociais da cidade são cuidados, é de uma forma totalmente diferente, né? A assistência, no sentido, assim, da limpeza mesmo da cidade, é bem diferente nessas regiões, e também tem uma questão relacionada à demora, né? Quando se trata da periferia, é mais demorado, é mais lento, as coisas não fluem da mesma forma. Eu vejo isso, assim, trago para vocês um contraste muito grande que eu vivencio na minha vida, que é o seguinte: eu estudo na Unicinos, que fica na Nilo, e é uma rua extremamente limpa, impecável, enfim, uma infraestrutura ótima. Sempre tem obra para melhorar, né? Sempre tem uma obrinha. Sim. Impressionante. É verdade. E nunca tem um papelzinho no chão, né? Tá sempre impecável. E eu moro na periferia de Porto Alegre, no bairro Rubem Berta, na Coab Rubem Berta, que é um bairro extremamente populoso, e que a manutenção desse bairro, se ela existe, é mais por parte dos moradores. E eu não vejo a manutenção por parte da prefeitura nesse bairro diariamente, sabe? Quando eu olho para essas duas realidades que eu me encontro, assim, e vejo esse abismo gigante que tem na nossa cidade a 1h30 de distância. E isso me dá muita raiva. Para dizer o mínimo, né? Enxergar. É isso, né? A coisa mais básica, que era o que mais saltava aos olhos, nesse caso, e que traz outras coisas também, escancaram esse racismo ambiental, né? O tanto enfim, móveis, outras coisas que as pessoas tiveram que jogar fora, porque já estava podre, enfim, não poderia viver num espaço com aquilo. Que, sei lá, em bairros, sei lá, como o Menino Deus, que foi afetado, nossa, uma grande coisa, assim, foi tratado, né? A comoção, né? A Como comoção acho que muito o Lee deu maior. esse exemplo do que estava sendo noticiado, assim, e pra gente na casca era sempre esse contraste também com a Ilha do Pavão, com as ilhas, né? Poxa, o arquipélago era tipo assim, eles que escolheram tá lá na beira da água, então, Inclusive, azar. e já revela uma outra coisa que se fala muito, às vezes um ato falho de quem mora nas regiões centrais, né? De dizer, não, porque nas ilhas, fora de Porto Alegre, as pessoas falam, eu fico assim, nossa. Sim, exclusão, né? Né, exato, tem essa relação. Li, vou perguntar pra ti, como é que, assim, como tu costuma explicar a diferença entre uma pessoa cis e uma pessoa trans, e por que o Ajuda Trans e outros projetos dedicados à população trans foram fundamentais nesse período? Costumava explicar, quero dizer, nesse processo, nesse momento, por que isso era relevante, como é que... Porque é um momento de crise, todo mundo impactado por aquele volume de notícias... Gente com água em casa, gente com a família sem ter notícia. Era muita informação e aí ter que lidar com essa situação querendo proteger outras pessoas que já eram afetadas sem que a água estivesse no alto, né? Conta um pouco. Então, primeiro, assim, a gente tem que entender que uma pessoa transgênero é uma pessoa que ela não se identifica com o gênero que foi atribuído a ela ao nascimento. E o que é o gênero, né? O gênero é puramente um papel social, né? O papel social que pode ser... O termo gênero pode ser usado para analisar o papel da mulher e o papel do homem em sociedade. Aí a gente tem outros atravessamentos quando é uma pessoa negra, uma pessoa branca, que são outras situações que são colocadas durante a vida. Então, o gênero, ele é um papel social, né? Quando a gente fala de identidade de gênero, são as pluralidades de formas que tu pode, né, te autorreconhecer naquela
convivência social, né? Então, aqui também... Bom, uma coisa importante, pode ser uma construção dessa identidade ou uma desconstrução das identidades que um dia tu já soube. E aí, pra mim, pessoalmente falando, quando eu descobri o não binário, foi um alívio. Foi entender de fato o que são esses papéis sociais, né? E então a gente sabe que é muito difícil explicar para as pessoas porque a gente vive num jogo, numa vida de um jogo de regras que já estão dadas. E num momento de crise, ninguém quer pensar sobre os outros problemas que aprofundam, que são as filosofias de vida, né? Que sabe? Então, por isso que a gente precisava de um espaço especial para atender as identidades trans, né? As pluralidades de identidade trans e considerando ainda as suas especificidades. Porque, por exemplo, as mulheres trans, as travestis catadoras de materiais recicláveis que chegaram no Ajuda Trans, que é esse elo em comum entre as outras coisas que eu tenho trabalhado, assim, né? Que é esse ativismo socioambiental, militância socioambiental. Então, essas mulheres e travestis estiveram muitas vezes em situação de rua. E como a gente não tem uma gestão pública que pense nessa população que é tida como minoria, a gente tem pessoas que permanecem em situação de rua, né? Então, é esse o grande problema e a necessidade da gente estar aqui não para substituir o Estado, mas sim para que a gente pressione que ele atue Na construção e na manutenção de políticas públicas. Na né? construção e manutenção de políticas públicas. Exato. Acho que tensionar o Estado é o nosso principal papel, assim, né? Não deixar com que essas questões que nos atravessaram sejam esquecidas e que também a falta de assistência seja algo visto como comum, assim, né? Algo que a gente naturalize, digamos assim. Sim. A gente está na metade de abril. Daqui a 15 dias a gente vai ser, enfim, com o perdão da triste expressão, inundado por péssimas lembranças, porque de fato é isso que aconteceu. E já deu para ver, eu acompanho TV aberta, enfim, fico meio maluca das informações, assim, fico olhando um pouco de tudo para ver como estão falando. Já tem de novo já tá rodando aquela conversa de solidariedade, de o melhor dos gaúchos, e não é bem por aí, né? A gente sabe que o que evidenciou é justamente que não tem política pública, não tem orçamento. E quando a gente fala de política pública, isso é importante de lembrar, né? Não tem orçamento para lidar com isso. As pessoas fazem, com perdão da expressão, na unha, seguram movimento socioambiental e, enfim, para militar, para defender as pessoas, né? Acho que isso é uma coisa importante da gente lembrar e é isso que vai se levantando, né? A gente fica... As pessoas quiseram vender aquela narrativa de o povo se ajuda, né? Sim. O povo pelo povo. Isso não é bem assim, né? Se a gente não tiver brigadista, se as pessoas não puderem ter curso, não puderem ter formação, não vão ter como se salvar. Se a gente não tiver estrutura de cozinha comunitária, a gente não vai ter comida para as pessoas. Essas coisas são importantes de lembrar, né? O sindicato trabalhou, Casca trabalhou, Ajuda Trans, a Lana lá com a biblioteca na comunidade. Isso, as associações de comunidade, né? Acho que são coisas importantes da gente lembrar. Aline, tu vais fazer uma pergunta agora? Não sei se a gente tem um pouquinho... Tem Como um tempo ainda. Temos tempo. Ai, vamos lá, então. Bom, gente, acho que a gente tá falando muito sobre esses movimentos todos que a gente criou. E também vocês devem ter participado de alguns outros, assim, como, por exemplo, a Casca ou voluntários da Casca agiram de outras formas voluntárias, por exemplo, dando um exemplo. Eu fui um dia num abrigo que eu tava próxima de cachorro, eu fui num abrigo do IPA, eu fui em tudo que é coisa, eu fiquei completamente na reação, assim, eu também não pensava muito, pensava, eu só vou fazer, eu vou fazer. Em todos esses espaços, a gente percebia o quanto as pessoas estavam despreparadas e lidando de uma forma muito homogênea com todo mundo. Desconsiderando vários marcadores, desconsiderando tudo, né?
E eu queria ouvir um pouco de vocês, se vocês querem trazer algum exemplo ou alguma vivência. Acho que o Li já trouxe alguns exemplos, assim, de uma mulher trans, uma travesti que, né, putz, como é que eu vou vivenciar aqui esse abrigo? Como que eu vou ser respeitada? Mas o próprio, né, a falta de instrução, de uma direção, né, do governo, assim, e falta de letramento da sociedade civil também, para estar nesses espaços de abrigo, de voluntariado. E eu queria que vocês falassem um pouco, assim, dessa importância de a gente saber daqui para frente, em, infelizmente, futuros outros eventos climáticos extremos, momentos de crise, a importância da gente não enxergar todo mundo como uma grande massa homogênea, né? Somos todos iguais agora, já que somos todos iguais, vamos... A gente tá junto aqui nessa corrente de solidariedade, mas não, nós não somos todos iguais, nós temos demandas diferentes, nós temos marcadores e recortes diferentes, assim, queria que vocês comentassem um pouco disso. Né? Sim. Então, o que eu penso a respeito é que naquele período específico, a gente não tinha muito tempo para parar e refletir sobre essas questões, infelizmente. Mas eu penso que agora que a nossa sociedade, entre aspas, está um pouco mais organizada, já que a gente não está passando por uma outra catástrofe nesse momento, é tempo da gente se letrar, né? Quem não tem essa consciência sobre essas interseccionalidades que permeiam tanto as questões relacionadas às mulheres, quanto as questões relacionadas a outras formas de se expressar enquanto seres humanos, né? Que permeiam as pautas relacionadas às identidades. Acho que é importante que quem não tem esse conhecimento vá atrás disso para saber sobre e conseguir respeitar as pessoas, né? E mais do que isso, assim, conseguir também refletir sobre essas questões e entender que é isso, somos pessoas diferentes e a gente vive no mesmo espaço, né? Tu trazendo essas questões relacionadas a essa diversidade que por muitas vezes não foi vista dessa forma naquele período, eu penso que os principais atravessamentos que eu vivenciei, estando naquele contexto, foi principalmente em relação às roupas, porque a gente recebia doações de roupas, mas a maior parte delas eram roupas pequenas. E muitas pessoas não têm um porte magro. Muitas pessoas têm outros tipos de corpos. E esses outros corpos merecem ser respeitados. Merecem ter roupas para esses corpos também. E não tinha. E, enfim, acho que a gente pensar nisso também como uma possibilidade de... Ok, esse foi uma realidade que a gente vivenciou, foi uma realidade horrível, triste, mas o que a gente vai fazer depois disso, né? Como é que a gente vai conseguir contemplar essas pessoas com roupas dignas? Sim. Eu penso que a gente não passou de um momento de crise, a gente tá numa continuidade de crise, porque a gente elegeu o Melo. O Melo que foi um dos responsáveis, sim, por isso ter acontecido. A gente teve 48 horas para tomar decisões em Porto Alegre. Em Porto Alegre, que é uma cidade plana, porque a gente tinha estudo para isso, né? E a proporção foi bem pior por conta de um governo que se reelegeu. Sim. Então, a gente tem... a gente continua nessa crise porque a gente está num desmonte daquilo que nos vai trazer proteção para o estado ou para o município, o estado mais vulnerável do Brasil. Um município extremamente vulnerável por estar nesse estado, né? Então, a gente tem um desmonte da defesa civil, a gente tinha menos de 10 agentes na defesa civil quando isso aconteceu em Porto Alegre. Um desmonte da assistência social, a gente está privatizando toda a assistência social para associações, e não é uma organização da sociedade civil, são associações, por vezes, religiosas que têm relação direta com a votação daquela região. Empresas que estão assumindo locais dentro de Porto Alegre que fizeram, pagaram a campanha eleitoral. E aí a gente pode falar nomes, né? A Melnick, Zafari, Goldstein, né? A Floresta do Sabará é vítima disso. Dentro de Porto Alegre, 50 hectares de Mata Atlântica. E aí a gente pensa outra questão. Dentro de Porto Alegre, a gente está numa divisão de biomas. Mata Atlântica, Pampa. Aqui a gente é um local de mudança de bioma, né? De transição de bioma. Ó, transição em todos os lugares. Transição de biomas. E
por a Mata Atlântica ser protegida por lei, tem várias proteções adicionais, a gente teve uma mudança de legislação aqui em Porto Alegre, o Melo contratou uma empresa para fazer a análise da Mata Atlântica, onde estava a Mata Atlântica, e essa mesma empresa fazia análise de impacto ambiental para as construtoras. A mesma empresa que estava trabalhando para demarcações do Estado, Estado com minúsculo, é a mesma empresa que trabalhava em licença ambiental de construtoras. Então, a gente sofre a constância dessa crise, é uma asfixia do serviço público, do setor público, de especialistas públicos, sabe? Então, como a gente vai passar por uma crise ambiental, a gente, atravessar essa crise ambiental sem a estrutura para isso, né? Então... por exemplo, a perseguição às catadoras e catadores em Porto Alegre, quando essa categoria, os catadores individuais, não falando dos cooperados e associados... E aí também coloca nessa binarização, nessa homogeneização de um grupo, né? Exato. Do caso dos catadores. Sim, exato, que tem vários tipos de jeitos de trabalhar. As pessoas acham que é só a Cotravipa, por exemplo. Não, Cotravipa não é catador, né? E aí é isso, mas direto tem essa associação, né? E agora, tu falando disso, também lembro da questão de que as lixeiras foram modificadas na nossa cidade, né? Sim. Que também é uma violência direta com as pessoas que são catadoras, né? Imagina um veículo de imprensa que falar de uma lixeira anticatador. Esse foi o prefixo usado. Exato. Então, enfim, tem vários tipos de... acho que a gente não teve um momento de solidariedade. A gente teve sim um momento de solidariedade, mas é que não dá pra gente passar por esse momento e com um pensamento dissociado da realidade. Isso aqui é consequência de algo que a gente tá construindo. Algo que a gente constrói como política diariamente. 480 pontos do Código Florestal ambiental alterado, a trilha bem louca. Cadastro ambiental rural. As águas que estavam aqui eram águas que vieram de lugares e que eles fizeram a amostragem, lugares, esse local aqui não tinha um cadastro ambiental rural. Enfim, são vários problemas. Essas microviolências a gente vê e já vê esse desmonte acontecendo de várias formas. Uma coisa muito específica e muito pequena. A dificuldade de gerir feiras ecológicas na cidade, de conseguir colocar as feiras assim... Eu sou 100% a favor de que tenhamos legislação e a gente obedeça a ela, mas que ela fosse dessa forma para todos, né? A gente não vê isso pelas feiras livres, o que a gente chama aqui de feira modelo, em relação às feiras ecológicas, que também durante a pandemia, em outros momentos, sempre sofrem assim, os ataques, é constante. A partir dali, uma coisa muito pequena, tu já começa a ver esse desmonte. Porque então, quem vai querer produzir de forma agroecológica, né? Ter uma agricultura de base ecológica. Então, as coisas já começam aí. Então, essas águas, quem cuida da terra são os agricultores. Se menos pessoas cuidarem da terra dessa forma, que seja num manejo físico, químico-mecânico, né? Já é uma coisa que vai mudando, e aí essa terra já não vai sendo mais cuidada dessa forma. Quando vier muita água, para onde essa água vai, sabe? A coisa é tudo... É projeto, como muitos dizem, né? E eu até queria fazer um complemento desse assunto da diversidade, porque às vezes a gente tá falando de diversidade, tá falando bastante dos marcadores, né? Porque ainda tem um caminho de letramento muito, né, assim, longo pela frente. Mas eu acho que, conectando com o evento da semana passada, do Que Inovação é Essa, né? Teve uma fala do professor Aragon, que também veio muito nesse sentido dos saberes, né? Que hoje o saber, o conhecimento técnico, ele tá muito elitizado, ele tá muito concentrado em poucos, ele tá muito inacessível. Estão dizendo quem que vai dizer o que é que a gente deve saber, o que a gente precisa saber. E isso também é uma coisa muito doida, né? Que a gente tem uma diversidade de saberes, de experiências. Inclusive, citando de novo a Ilha do Pavão, né? Populações ribeirinhas que, poxa, já enfrentam enchentes em outros momentos e já sabem muitas coisas. Claro, nessa proporção, nunca antes, mas assim,
existem conhecimentos tradicionais, conhecimentos empíricos, vivenciais, que são muito importantes e relevantes. E onde estão essas vozes, né? Quando tem construções coletivas para o futuro, quem que está falando nesses espaços de construção? E por isso que eu acho que é tão importante a gente ampliar esses espaços de conversa, porque tem muitas pessoas que precisam ser ouvidas para a gente ter planos de resiliência climática. Senão, a gente fica com planos homogêneos Sim. que descartam muitas pessoas, né? Sim. É tudo tão binário, né? De todas as formas, né? Como as pessoas que estão à mesa, a decisão que é tomada, como a coisa é conduzida, né? A gente já respondeu a penúltima pergunta. Verdade. Então, a Aline já toca para a última pergunta. Vamos. Estamos chegando ao final, em breve, então é isso. Vamos. Bom, gente, a última pergunta que eu trago aqui, vou trazer um dado antes, tá? Que, de acordo com a OMS, isso de 2022, tá? Que é o dado mais recente, 16% da população mundial tem deficiência. Ou seja, 1,3 bilhão de pessoas e 80% dessas estão concentradas no sul global, que era um dado que eu realmente não sabia. E a gente tem várias, a gente tá falando de diversidade, né? E várias questões aconteceram durante esse momento de crise das enchentes. Então, a gente não tinha Libras, né? A gente não tinha pessoas que manjavam de Libras, que sabiam a linguagem de Libras. A gente não tinha pisos adequados, né? A gente não tinha rampa em vários lugares. Os resgates, né? Assim, então, eu sinto que tem vários recortes, né? Hoje a gente aqui na mesa não tem uma pessoa com deficiência, pelo menos que eu saiba. E a gente tem muitos desafios em relação a isso, assim, e poder ampliar também o olhar para outras camadas, né, de grupos que são minorizados no sentido de que a gente coloca eles nesse lugar, né? E eu queria saber, a minha pergunta não é relacionada ao dado, mas eu achei importante esse dado vir para a mesa para a gente saber que isso aconteceu, assim, né? A gente teve muitos problemas durante as enchentes, também em relação a pessoas com deficiência. Eu queria que vocês trouxessem, assim, o que vocês acham que foram os principais aprendizados que vocês tiveram. Aí vocês podem falar de forma coletiva ou mais coração individual, assim como vocês quiserem. Mas o que tem a ver com diversidade, equidade e inclusão, que vocês acham que não pode ser desconsiderado em novas crises, novos eventos climáticos, porque crise a gente está vivendo. E vou fazer um adendo, uma coisa que eu percebi, uma breve atenção que se teve também às pessoas neurodivergentes, assim, nesse período, né? Especialmente as crianças. Muitas crianças com autismo, né? Então tinha alguns lugares em que a gente via essa mobilização também, né? Mas ainda é tudo muito incipiente, para dizer o mínimo, né? Sim. Eu acho que é bem importante que nós, enquanto pessoas sem deficiência, que a gente pense sobre essas questões relacionadas à diversidade, à acessibilidade, inclusão, que é uma pauta que realmente é algo muito latente na nossa sociedade. E, infelizmente, nem todos os espaços têm essa adaptação, né, para receber essas pessoas e, enfim, contemplar suas diferenças. Infelizmente também, em muitos dos abrigos, não tinha a questão da acessibilidade. Eu estava próxima de 2 abrigos ali, auxiliando na assistência, que era o abrigo da Escola Santa Rosa e também da Igreja Santa Rosa de Lima. E, enfim, a Igreja Santa Rosa de Lima é uma igreja, o espaço em que as pessoas ficavam nesse abrigo era um espaço térreo, então não tinha a questão da escada e tinha fácil acesso no sentido de ser algo térreo, né? Mas não tinha sinalização no chão e também não tínhamos intérprete de Libras. E na escola Santa Rosa não tinha questão relacionada às rampas também para todos os andares. Tinha só para o andar de baixo, mas não era para o subsolo da escola. Era para Era como se fosse, ao invés de ter degraus, sei lá, uns 4 degraus, tinha uma rampa. Mas era só para essa parte também. E, enfim, é algo que a gente precisa se organizar também, né? Para caso venha acontecer novamente, para que a gente tenha isso minimamente organizado. Em relação aos aprendizados, acredito que aprendizados pessoais, assim, olhando para mim enquanto pessoa, acho que a questão da coragem foi algo que eu me percebi muito em mim, assim,
Mas eu também percebi isso num momento bem desesperador. E, enfim, tem esse contraste. Mas acredito também que foi bom, assim, pra mim, enquanto pessoa, conseguir crescer, me desenvolver. E isso deu outros frutos depois, né? Me candidatei como vereadora aqui na cidade de Porto Alegre. Foi um grande desafio, até porque eu nunca tinha pensado em fazer esse tipo de coisa, em me desafiar dentro da carreira política. E acho que adentrar esses espaços, se permitir fazer isso também, porque olhando de fora, eu via por muitos momentos e pensava que não era um espaço para mim, que não fazia sentido, porque, enfim, não sei muito sobre as leis, tenho várias questões que eu preciso melhorar em relação ao meu conhecimento sobre questões políticas, mas eu também penso que se a gente não tentar as coisas e não fizer pela gente, talvez ninguém faça. E acho que eu tava com muita raiva também naquele momento. E eu precisava colocar isso pra fora de alguma forma, sabe? E, enfim, eu me sinto bem por ter expressado tudo que eu queria expressar naquele momento, porque eu acho que se eu não tivesse trabalhado tanto e feito tantas coisas, talvez eu tivesse me adoecido muito, sabe? E eu acho que ter colocado isso pra fora foi muito bom, assim. Então, vejo isso como um crescimento, assim, essa questão da coragem. E para nós, enquanto sociedade, eu penso que a coletividade foi um aspecto bem positivo. Acho que a gente tem muitas questões para melhorar, mas pensando também que foi a primeira vez que isso aconteceu. Espero que nunca mais se repita, mas que nós tenhamos aprendido com isso, sabe? Mas eu também me questiono sobre essa questão relacionada aos aprendizados, porque eu reflito sobre a época da pandemia também. E eu pensava que depois daquela época as coisas iam melhorar e mudar. Sim. E as coisas não melhoraram tanto e nem mudaram tanto. E daí, depois que teve enchente, eu percebo que, ok, agora, nesse exato momento, a gente não tem nenhuma questão catastrófica de fato acontecendo, né? Em relação a, sei lá, a nossa saúde e estabilidade aqui nesse momento hoje. Mas... Ai, eu me perdi. Eu acho que é isso, assim, eu te ouvi falar sobre teu entrosamento com a comunidade, essa coragem. Acho que é uma coisa muito importante, assim, isso que tu mencionavas, né, de não posso não saber muito sobre o funcionamento de uma casa legislativa, mas eu sei o que minha comunidade precisa, assim, né? Acho que isso é importante. E esse outro fato, né? Ver que o coletivo funciona, faz força. A gente, infelizmente, sabe que as coisas, enfim, que embora a gente não tenha muito tempo de vida na Terra até então, parece que está cada vez mais urgente, assim, pelo fim, a forma como cuidamos da natureza até então. Mas eu acho que são coisas importantes para a gente se nortear, para viver com dignidade, né? Para as nossas comunidades, para as nossas pessoas, né? Sim, total. Li, como é para ti isso tudo? O aprendizado é que acho que a gente só sai desse local, desse espaço, dessa situação, se a gente tiver mais alanas. Porque é um movimento de base da nossa sociedade, da nossa comunidade, que vai nos fazer sair das mãos de certos grupos que nos colocam nessas situações, né? A gente sabe que a gente vive numa crise de capitalismo e que das mudanças e crises ambientais, climáticas, não tem como a gente sair. Mas a gente também sabe que tem pessoas que vão cair primeiro. E quem são essas pessoas? Então, o aprendizado é que, assim, eu não sei nem se é um aprendizado, mas o desespero é constante. Sabe? Uma máxima que se transforma em... então, assim, eu acho que nem deu tempo de pensar muito desde então, por isso que dia 16 agora tem a apresentação de nota para ser contra a PPP, a privatização da gestão dos resíduos. Ou, sabe... Que são vários problemas em Porto Alegre que não dá tempo nem de respirar. Exato. Então, o aprendizado é que a gente precisa se unir aqui, porque só se a gente estiver junto a gente vai conseguir delimitar até onde essas pessoas podem avançar ou
ou inverter, né, alguma lógica nesse, né, até, então, um aprendizado e novas crises, né, o que fazer depois nas novas crises, é só esse fortalecimento que vai nos fazer passar por outra crise, né, porque se a gente não tiver uma assistência social, a gente acabou de terminar a fundação, fechar a FASC. Sim. Esqueci o nome agora, o termo. Mas, então, se a gente não tiver esse tipo de coisa, como a gente vai enfrentar uma crise, né, ambiental e climática? Então, o aprendizado é esse, a gente tem que se reunir e manter para construir políticas de fato, né? E construir mandatos de vereança que estejam fora desse núcleo econômico, né? Então, Sim, essa provocação, né? Acho que isso é um bom mote para a gente encerrar, assim, de mobilizar-se coletivamente. Muitas vezes uma pessoa não tem muito esse perfil de produzir a mobilização, mas pode atuar em alguma parte, em alguma área. Quem tem a veia da liderança, que sabe coordenar um grupo, como a Lana fez, de chamar, ter o cuidado para olhar para as pessoas. A gente comentava recentemente aqui no trabalho, no estúdio, sobre liderança, né? O que é um líder, assim, como isso vem sendo cooptado também por esse movimento de coaches, sei lá. A gente tem como produzir lideranças, e isso é o que vai nos tirar dessa, né? Que, enfim, precisamos de lideranças jovens à frente dos movimentos, precisamos de pessoas que consigam conduzir as coisas para frente. Então, todo mundo tem um jeito de se mobilizar e de buscar letramento em relação a todos os assuntos. Primeiro, o que é interseccionalidade, né? E a partir disso a gente vai entendendo todas as outras coisas para conseguir lidar com as pessoas, respeitá-las de fato, né? Tudo nos direciona, assim, da forma como a sociedade está se encaminhando para muito desrespeito e, enfim, as pessoas vivendo sem dignidade, muitas vezes, né? Então, isso vai nos trazer, assim, a gente sabe que o caos, nesse caso, é iminente, né? Tá aí. Então, é uma coisa que eu acho que é importante, acho que é um recado importante. Aline, tens alguma coisa para colocar? Ai, tenho várias, mas não dá. Mas acho que o principal foi dito, né? Coragem, coletividade, lutar pela justiça socioambiental. Acho que é uma batalha que não é de um, de outro, poderia ser de todos. Acho que cada um tem o seu formato, né? Como tu trouxe, né, Laís? Assim, cada um tem que encontrar o seu jeito de fazer. Não precisa ser todo mundo igual também na luta. Mas todos deveríamos estar nessa mesma caminhada, porque é o interesse comum de todo mundo, né? É viver bem, é viver com dignidade, é ter um futuro melhor, né? Ter um futuro digno para todos. Enquanto não for para todos, a gente tem que seguir, né? Exato, dos novos e dos velhos. A gente escuta muito isso, né? Essa geração de vocês, estamos todos vivos, a geração é toda nossa, né? Assim, temos as nossas divisões, mas isso é importante de lembrar, é responsabilidade de quem tá aqui para quem vem depois. Até porque o que a gente está vivendo é fruto de algo que foi plantado antes. Exatamente, né? Exatamente. Bom, gente, é isso, né? Sempre temos vontade de conversar muito mais quando a conversa começa. Mas sinto dizer que chegamos ao final do podcast Sementes do Futuro, que é uma realização do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, em parceria com a ONG Moradia e Cidadania da Caixa e o CASCA, Instituto Socioambiental. Este episódio foi gravado aqui no Estúdio Hall, na Casa dos Bancários, na Rua da Ladeira. E este programa foi produzido pela Aline Bon, pelo Arthur Almeida, pela Ana Berni e por mim, Laís Escher. Na técnica deste programa estivemos com Diego Dornelles, o grande. Na coordenação de comunicação, Aline Adolfs. E na direção de comunicação, o Sérgio Hoff. Agradeço muito a audiência de quem está nos assistindo até então. Te convido a curtir esse episódio, comentar, enviar para os teus amigos. E agradeço a todos vocês aqui à mesa. E bora espalhar mais sementes por aí. Tchau!